que será que o STJ falou sobre contratação de advogados por inexigibilidade? Quer saber mais? Vem comigo! Olá, professora Elisa Faria, vamos para o nosso STJ, STF. Hoje é STJ, tá? Eu sempre falo de STF. Eu vou colocar para vocês aqui no material de apoio uma referência de vários julgados, todos eles relacionados à questão da contratação de advogados. Lê comigo aqui, tá? A referência que a gente vai comentar hoje, tá? Assim, ó. A contratação de advogados pela administração pública, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, deve ser devidamente justificada com a demonstração de que os serviços possuem natureza singular e com a indicação dos motivos pelos quais se entende que o profissional detém notória especialização. Por falar nisso, nem coloquei esse telefone no silencioso, imagina se ele começa a tocar aqui, que horror que vai ser. Bom, vamos lá então para a gente entender isso. Quando a gente conversa daqueles 3 casos de inexigibilidade, um deles é a contratação de artista, que não é o que a gente quer saber aqui, e o outro é a contratação de profissional exclusivo, né, fornecedor único, que também não é o que a gente precisa aqui. Quando a gente fala da contratação de advogado, estamos nos referindo à hipótese de contratação de serviço técnico especializado, listado lá no artigo 13 da Lei 8666, ok? E aí, os requisitos dessa contratação implicam que a gente contrate um profissional de notória especialização para serviço singular. Que história é essa de serviço singular? Vejam. Não é um serviço único, porque se fosse único, bastava contratar lá como se fosse fornecedor exclusivo, tá? A ideia da natureza singular é aquela que diz respeito à atividade cotidiana da administração. Aquilo que é atividade cotidiana da administração não é de natureza singular. Para a contratação ser chamada de singular, ela deve se referir a algo que a administração não tem costume de contratar, ou melhor, não tem ali no seu corpo técnico o profissional para a realização do serviço. Então, por exemplo, claro que o município, o estado tem procuradores que atuam na defesa das causas em que o município e o estado são parte, mas imagine que um município precise contratar um advogado para atuar na área do direito minerário, um assunto muito específico que os procuradores dali não têm costume no seu cotidiano. Então, como essa é uma contratação de caráter peculiar, excepcional, singular, é possível a contratação do profissional. Só que não basta a mera alegação de confiança naquele profissional. É preciso que se demonstre que este profissional possui notório saber, notória especialização naquela área. Ele não é o único. Como disse, se fosse o único, a gente ia lá para a contratação de fornecedor exclusivo. Eu posso ter, por exemplo, vários advogados formados ali nessa área que eu inventei aqui, né, para o nosso caso, da nossa hipótese de direito minerário. Mas eu vou contratar qual? O que é a confiança entre a administração e o advogado se estabelecer, mas ele não pode ser um recém-formado, isso é especificamente colocado em provas como exemplo de não notório saber, tá? Então ele tem que ter ali causas em que ele já atuou nesse assunto, ou demonstrar que ele tem obras escritas, ou que ele palestra nessa matéria. Então essa demonstração do saber especializado do profissional é uma das condições da inexigibilidade. A outra é demonstrar que o serviço não é para atender a atividade cotidiana da administração, não é para aquilo que é de natureza corriqueira, e sim para aquilo que é de natureza singular, excepcional. E o terceiro é a justificativa de preço, porque lá no artigo 26 da Lei 8666, vem dizendo que sempre que a gente faz a declaração de inexigibilidade ou sempre a gente decide por um processo de dispensa de licitação, é obrigatório justificar que aquele preço contratado é um preço de mercado, tá bom? Bem,
O STJ tem várias decisões que vão ali nessa área de licitação e contratos, mas esse é o nosso STF, STJ de hoje. E eu espero vocês na próxima sexta-feira com mais temas como esse daqui. Até lá, um beijo!